Senhor Jesus, eu te peço, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor fale com a tua igreja, com o teu povo, que o Senhor fortaleça, Senhor, a fé de cada um. É como acabamos de louvar, Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um aqui, Senhor, individualmente, porque nós queremos ser tratados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós iremos falar sobre o que fazer quando não se sabe o que fazer. Já aconteceu isso com você? Hein, queridos? E você está numa situação que você não sabe o que fazer. Você está diante de uma situação que você não encontra uma saída, você não encontra uma solução, você não encontra uma resposta, e você não sabe o que fazer. Nós vamos falar hoje de Josafá, que ele viveu essa situação, e no verso 12, ele exprime essa situação de não saber o que fazer, e ele faz uma oração, e ele diz o seguinte: ah, nosso Deus, olha a oração de Josafá, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Aí ele exprime o que o pastor acabou de falar: e não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer, Senhor. Sabe, diante daquele problema familiar que você fala: e agora, o que eu vou fazer? O que eu posso falar? Será que eu oriento? Será que eu brigo? Será que eu bato? Não é, queridos? Será que eu xingo? O que eu faço? Será que eu corro? O que fazer? Diante daquele problema financeiro que você olha para a conta bancária e fala: meu Deus, da onde eu vou tirar isso? Ou diante daquele problema sentimental, aonde parece que tudo está acabado. Mas Josafá, ele diz: porém, os nossos olhos estão o que, queridos? Postos em ti. Igual aquele cãozinho que espera o comando do dono. Já viu? Ele fica com o olhinho assim, ó. Hein, queridos? Exatamente assim estava Josafá. E ele estava do jeito certo, esperando o comando de Deus. Esperando o comando de Deus, porque ele não sabia o que fazer. E a única resposta que ele poderia obter era uma resposta que viria de onde, queridos? Do alto. Porque muitos têm encontrado respostas aí fora, e a resposta aí fora sempre vai te jogar mais para baixo ainda, vai te distanciar de Deus. Aceita Ele do jeito que Ele é, porque esse é o pensamento do mundo, queridos. Aceitar dói menos. Está dando para entender? Então, aceita que dói menos, não falam assim? Aceita que dói menos. E como não sentir diante de problemas tão avassaladores que muitas vezes vêm contra nós? Só que hoje, queridos, eu vou mostrar para você o que fazer quando não se sabe o que fazer. Diga glória a Deus. Você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer, para que você possa obter a vitória que você precisa diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, amados. A primeira coisa que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer, vamos lá para o verso 3 capítulo 20, verso 3. Diz assim, eu vou ler um pouquinho antes para a gente entender, até chegar no verso 3. Não, eu vou falar, para a gente não ler muito trechos da Bíblia, só ler os trechos que o pastor vai falar. A Bíblia fala que
uma grande multidão se levantou contra Josafá. Uma grande multidão mesmo, queridos. Aonde eles se sentiam pequenininhos diante dos seus inimigos. Então, lá no verso 3 diz, queridos, olha só, aqui começa o que fazer quando não sabe o que fazer. Então Josafá teve medo. E o que ele fez, amados? E se pôs a buscar o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente começa a passar um problema, a última coisa que a gente começa a fazer é orar. A gente tenta resolver, a gente tenta meter o peito e dizer, não, eu tenho força para isso, porque eu já consegui vencer esses problemas outras vezes. Então você vai tentando resolver com a sua força, você vai tentando resolver da sua maneira. Meu amado, sabe o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer? Primeira coisa, você tem que começar a orar. Começa a orar. Pastor, mas eu estou lá no meio do trabalho, a tempestade começou quando estava lá no meio do negócio. Melhor coisa, sai do meio do negócio, vai para um lugar onde você pode se comunicar com Deus, e começa a orar, para você ver se o problema não vai começar a se resolver. O problema é que você primeiro tenta resolver com a sua força, e você não tem capacidade para isso. Tenho, pastor, sou tão, olha, sim, você vai até a página 2, até a página 2 você vai, mas depois, meu querido, e aí? E o problema, quando você chega na página 2, a confusão já ficou tão, que você, ao invés de ajudar, você estragou ainda mais o problema. Meu amado, sabe o que você tem que fazer? O que Josafá fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Vamos aprender, amados, a resolver os nossos problemas com oração. Não estou dizendo que você vai só orar, eu vou explicar aqui, é o primeiro passo. O primeiro passo não é só orar também não, tá, gente? São várias coisas que o pastor vai falar aqui, mas o primeiro passo é orar, é se comunicar com o GPS de Deus. Amém, queridos? Você está perdido lá, favela de um lado, favela do outro, o ex não sabe para onde ir, se conecta com o GPS. Às vezes tá certo que às vezes o GPS te manda para lugar, cada lugar, né, querido? Mas o GPS de Deus não vai te fazer errar, porque Ele sabe onde tem risco e aonde não tem. Meu amado, não se aventura a fazer nada sem estar conectado com o alto. Foi o que Josafá fez. Diz a Bíblia aqui no verso 3, Josafá teve medo e por isso ele se pôs a buscar o Senhor. Meu amado, começa a buscar. Ah, mas eu vou na igreja domingo, mas às vezes não dá tempo de chegar até domingo. Não dá tempo, domingo quando chegar lá na igreja eu peço para o pastor orar. Às vezes não dá tempo. A gente tem que começar a ter mais intimidade com Deus, queridos. Está no meio de uma briga, não tenta brigar mais ainda não. Vai lá no banheiro e ora. Vai lá para fora e ora. Você vai ver se as coisas não vão começar a mudar com maior rapidez. Amém, queridos? Então o primeiro passo, meus amados, é se pôr a buscar ao Senhor. E quando é, pastor, que eu devo começar a buscar o Senhor? No verso 2 ele diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti. Sabe quando é que você tem que começar a se pôr a buscar? Não é quando o problema já acabou, já detonou tudo. É quando você começa a ver que o inimigo está vindo. Como eu falei, tem gente que atrasa muito, queridos. E quando começa a resolver querer orar, aí o negócio já virou. Não é que Deus não possa resolver, mas será que se você não tivesse começado a orar antes, às vezes o problema não teria se agravado? Começou a ver, você começou a sentir que o negócio está ficando estreito.
O que você tem que fazer? Começa já a orar, começa já a entrar em propósito de oração. Amém, queridos? Amém, gente? Quando é, pastor, que eu devo começar a buscar? No verso 3 que a gente acabou de ler. Então Josafá teve medo. Quando você começa a sentir medo, sabe aquele negocinho que começa a entrar no nosso coração, queridos? Uma coisa está errada. Às vezes é o próprio Espírito Santo falando: ora, tem gente se levantando contra você, tem gente falando mal por trás de você, e esse mal que essa pessoa está falando vai te prejudicar. Tem um mal lá tentando causar uma coisa lá no seu filho, lá no seu familiar, lá na sua mãe. Gente, o Espírito Santo avisa. Amém, querido? Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece. Quando eu vejo que o negócio começa a apertar aqui dentro, eu falei: epa, alguma coisa está acontecendo. Mas o problema é que às vezes a gente deixa acontecer para começar a orar. Não deixa acontecer não, já começa a entrar em propósito na hora. Para o carro, está dirigindo, para o carro, ora, busca, fala com Deus, se conecta com o GPS do céu, queridos. Pastor, quando é que eu tenho que começar a orar e buscar? Lá no verso 12, nós lemos também: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles, porque em nós não há? Ajuda o pastor aí, verso 12: porque em nós não há força. Sabe quando é que você tem que começar a buscar? Quando você sente que você não tem força. Pastor, eu não vou ter força para encarar mais uma guerra dessa. Então, meu amado, dobra seu joelho, vai para a madrugada, vai para a madrugada. Não pare diante dos seus inimigos, não fique esperando: eu estou na igreja, tudo vai dar certo. Não entre em propósito para você ver. Você tem que entender, amados, que nós estamos numa guerra, e o nosso inimigo não tem dó de você. Mas eu tenho um Deus que me guarda. Sim, mas por que ele te deu uma armadura? Para que ele falou que te deu uma espada? Para que ele falou que te deu um escudo? É porque ele quer que você lute. Amém, queridos? Não é para ficar bonitinho, não. Ele te deu essas partes da armadura para você entrar numa guerra, meu amado, e sair só quando vencer ela. Pastor, quando é que eu tenho que buscar? No verso 12 ainda: quando você não tem força para resistir essa grande multidão que vem contra você, e aquilo que nós iniciamos falando, e não sabemos o que fazer. Você tem que buscar quando você diz: pastor, eu não sei o que fazer diante de tudo isso, está complicado, não tenho força, estou com medo, estou sentindo um negócio ruim. Meu amado, comece a buscar. Só que daqui a pouco eu vou falar como você tem que buscar. Estou primeiro dizendo o que você tem que fazer, se adiantando. A Bíblia fala, queridos, que Jesus, quando ele começou a sentir que estava chegando a hora dele, sabe o que a Bíblia diz? E adiantando-se, Jesus se pôs a orar. Amém, queridos? Então, em outras palavras, ele foi lá no Getsemane, ele adiantou-se, ele não esperou. A gente espera com aquele pensamento: eu estou na igreja, eu sou de Deus, eu estou buscando a Deus. Sim, mas a gente tem que entender que nós estamos numa guerra, e essa guerra é cruel. Mas essa guerra, se você tiver do jeito certo, você é mais que vencedor nela. Quem crê nisso? Gente, nós somos mais que vencedores. Não tem como o inimigo nos vencer se você estiver alinhado com o céu. Não tem como. Pastor Luciano, tudo bem, mas como orar? Você tem que entender, amados, que quando você achar que acabaram as suas forças,
Você tem que entender o seguinte, que os reservatórios do céu ainda estão cheios. Então o que eu faço quando eu oro? Eu pego do reservatório do céu e me encho de novo. Amém, queridos? Ah, mas eu estou sem força. Mas o reservatório do céu está cheinho, queridos. É só você ir lá e buscar que você vai se encher de novo. Igual quando você vê lá seu celular vermelhinho, taca na tomada, daqui a alguns minutos vai encher de novo. Você tem que entender que é assim no céu também, amado. Está sentindo fraco, está com medo, está sentindo uma coisa ruim. Quando você começa a orar, quando você começa a buscar, meu amado, essa força vai entrando. Seja sincero, com quem tem acontecido isso? Quando você ora, você se enche, volta a ter força de novo. Faz assim, aprenda a viver isso. E Deus permite isso, sabe para quê? Para a gente aprender a viver dependente dele. Nós somos dependentes de Deus e pronto, acabou. O problema é que tem pessoas que têm essa dificuldade de viver em dependência. Mas nós somos dependentes de Deus, queridos. Tem como? Você pode não ser dependente de pessoa, mas você é dependente de Deus. Pastor, como orar? Como orar? Tem jeito certo de orar? Tem. E eu vou falar várias coisas aqui. Primeira coisa, queridos, eu tenho que orar como Josafá orou. Lá no verso 3, ele diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, orar, e fez o que, amados? E apregoou um jejum em todo Judá. Gente, cristão jejua pouco, cristão come, como diz o outro, crente não bebe, mas come. Meu amado, vamos aprender a jejuar. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder. Quando você jejuou? Qual foi o seu último jejum? Eu jejuo toda semana, gente. Não tem uma semana que eu não jejue. Nós temos que aprender a jejuar. Mas eu fico sem comer, pastor. Isso aí eu fico sem comer. Mas quem disse que jejuar é ficar sem comer? Jejuar é quando você apresenta um jejum. Senhor, eu abro um jejum de agora até tal hora. E naquele período você se consagra. Você pode estar até trabalhando, mas você se consagra naquele período. Você se abstém de algumas coisas naquele período. E o jejum é você dizer: Senhor, eu estou na tua dependência. Eu estou me abstendo de algumas coisas porque eu quero algo do céu. Eu quero algo que vem do Senhor. Amém, queridos? Gente, se você aprender a jejuar pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, você vai ver o cristão que você vai se tornar. Você vai ver o crente que você vai se tornar. O crente forte. Vira e mexe, você via Jesus jejuando. Aí alguns falaram: Senhor, os teus discípulos não jejuam. Aí ele disse: por que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? Mas vai chegar momento que eles vão ter que jejuar. Vai ter momento que eles vão ter. Vai chegar o momento que o noivo vai ser tirado e eles terão que jejuar. Meu amado, o jejum te faz forte. O jejum é uma forma de você, naquele período que você está em jejum, você está em oração. O seu corpo está orando. Você quer vencer problemas insolúveis, problemas dificílimos? Jejum. Jejum. Marca propósito: vou fazer 21 dias de jejum. Todo dia de tal hora a tal hora. Eu duvido que um problema fique de pé diante de você. Amém, queridos? Vamos aprender a ser cristão e crentes de jejum e orar. Foi o segredo de Josafá, queridos. Não é só isso também, são os primeiros passos. Primeiro ele orou, depois ele jejuou, depois ele fez o seguinte, no verso 4, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao
segunda coisa que eu tenho que fazer, além de orar e jejuar, eu tenho que congregar. Sabe o que tem gente que faz? Na luta, vem menos na igreja. Ela está passando uma luta, está passando um período, eu vou ficar em casa, não vou para a igreja, tentar resolver aqui. Pior coisa que você faz na sua vida. Entenda uma coisa, queridos, são nos momentos das maiores lutas e dificuldades, são os momentos que existem os maiores avivamentos. Houve uma guerra lá na Inglaterra, sabe o que eles fizeram? Todas as igrejas se uniram para orar, e hoje eles reconhecem que se não fossem as igrejas orando, eles não tinham obtido vitória na guerra. Você tem que entender, meus amados, que no momento de guerra é o momento que você tem que mais orar, mais jejuar, mais buscar e mais se congregar. É estar perto da gente. Vou lá, olha, eu não costumava ir de quarta, vou começar a ir de quarta. Eu não costumava ir na célula, eu vou na célula. Onde tem uma célula, pastor, eu vou. Porque entenda, queridos, a gente tem que estar junto. Essa semana mesmo, uma pessoa começou a contar os problemas dela. Eu falei, mas você está indo na igreja? Não. Como que é resolver? Como que é vencer? Eu tenho que congregar, mas não preciso, para encontrar Deus eu não preciso estar na igreja. É verdade. Mas vai chegar um momento que você vai precisar estar congregado, você vai precisar da oração um do outro, amém, queridos? É o pastor orando por você, você orando pelo pastor, é o irmão do lado orando por você, ou seja, é aquele ajuntamento de fé que faz você vencer, que é o segundo passo, na verdade é o terceiro passo, é orar, jejuar, congregar. O que mais, amados? Verso 8, vamos ler lá no verso 8. Verso 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante teu povo Israel? E não deste para sempre a posteridade a Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, se nós nos apresentarmos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Quarta coisa, temos que lembrar Deus das suas promessas. Josafá fez direitinho, sabe o que ele falou? Senhor, o Senhor falou, está escrito, o Senhor falou que quando nós estivéssemos em angústia, quando nós estivéssemos atribulados, nós viríamos a essa casa e nós oraríamos diante de ti, e o Senhor nos responderia. Então, Senhor, eu quero essa resposta. Meu amado, pega a Bíblia, pega no trecho que você fala contigo, fala: Senhor, está aqui escrito. Semana retrasada eu fui no hospital orar para uma pessoa, e eu lembrei, Deus, das suas promessas. Falei: Senhor, está escrito, se está alguém entre vós doente, unge a pessoa com óleo, faça a oração da fé e o doente vai ser curado. Eu fui lá, ungi a pessoa, falei, citei essa passagem. Semana passada eu fui de novo, a pessoa já está outra. As promessas se cumprem, meus amados, e eu tenho certeza que vai sair daquela CTI. Não é cobrar de Deus, mas é lembrar Deus das suas promessas. Ele gosta disso. Ele gosta quando você faz isso. Ele não ficou chateado com Josafá, quando Josafá falou: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor falou que quando nós estivéssemos em angústia, nós oraríamos nessa casa e o Senhor nos atenderia? E aí, Senhor, estamos aqui, o que o Senhor vai fazer agora? Amém, amados? Essa parte é muito forte. Verso 18: como que eu tenho que orar, pastor? Então Josafá, verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra
E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? E o que, gente? O problema tinha sido resolvido? Ajuda o pastor aí, o problema tinha sido resolvido? E estareis, seguros. Meu amado, creia. Vira para a pessoa do lado e fala: creia. Creia. Foi o que ele falou para Marta. Marta, não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se não crer, não vai ver nada. Mas se você crer, você vai ver. Eu tenho que crer, meus amados, para ver a glória. No verso 20 ainda tem mais um segredo. Ele fala: crê no Senhor teu Deus e estareis seguros, e crede nos seus pastores e prosperareis. Posso falar uma coisa? Não estou me vangloriando, queridos, mas todas as pessoas que me dão ouvidos são abençoadas. Porque o Senhor é o bambambam, pastor Luciano. Não, eu sou pior de todos, mas Deus me deu uma autoridade, e Ele tem que velar por essa autoridade, porque Ele que me deu. Amém, queridos? Posso não ser grande coisa, mas Ele me deu uma autoridade. O problema é que as pessoas não dão ouvido ao pastor, não dão ouvido ao seu pastor, ao homem de Deus que Deus colocou na vida delas. Amém, queridos? Para ela poder prosperar, para ela poder ser abençoada. Dá ouvido ao homem de Deus, queridos. Dá ouvido àquilo que o homem de Deus te fala. Eu duvido, se você não colocar em prática o que o homem de Deus fala, se as coisas não vão resolver na sua vida. O problema é que realmente o pastor é o último que às vezes a pessoa ouve. Ou finge que ouve. É verdade, pastor, mas não está ouvindo nada. Ouça o homem de Deus e prosperareis. Diga glória a Deus, queridos. Ouça o homem de Deus e prosperareis. Está terminando, queridos. Agora é a parte mais bacana de todas. Verso 22, para a gente finalizar. Tendo eles começado a fazer o que, amados? A cantar e ao que? E dar louvores a Deus, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Sabe quando é que Deus fez o milagre? Quando eles louvaram. Sabe qual é o segredo? Louve. Está passando um dia difícil, louve. Está passando uma manhã difícil, louva, querido. Depois, claro, é um processo. Jejue, ore, se entregue, confie, creia. Amém, queridos? E fez tudo isso, agora é só louvar. É só louvar que a resposta vai vir. É só adorar, só adore, louve, queridos. Cante obrigado, Senhor. Essa pessoa está ficando maluca. Mas é o maluco que vai vencer. É o maluco que vai dar a volta por cima. É o maluco que vai ver a glória de Deus. Quem crê nisso, meus amados? E a Bíblia fala que os inimigos foram desbaratados. O que é um desbaratado? Só lembrar da barata. Como que a barata vê quando ela se vê acuada? Hein, queridos? Ela corre para debaixo do seu pé para você pisar nela. Hã?
Não é? Ela fica tontinha. Assim ficaram os inimigos quando eles começaram a louvar. Amém, queridos? Quando você começa a louvar o inimigo, eu tô cutucando e ele está louvando. Mas é isso aí, é o segredo. Claro, tem todo um processo antes. Está orando, está jejuando, está confiando, está buscando, está crendo, está congregando. Agora louve. Porque aí você vai ver a glória descer. Você vai ver Deus colocar emboscada diante dos seus problemas e fazer você vencer todos eles em nome de Jesus. Porque não há nada que possa impedir o poder de Deus. Aplauda o nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Glória a Deus.